Colossenses 3,16 diz assim a palavra do Senhor: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Eu vou ler agora, irmãos, numa outra tradução, na Nova Versão Transformadora, esse mesmo versículo que diz assim: que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com coração agradecido. Senhor, tem misericórdia de nós e fala conosco, Deus, e nos ensina as Tuas verdades nesse texto, para que nossa vida possa ser transformada pelo poder da Tua palavra. Entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando Paulo escreve sua carta a essa igreja, a igreja de Colossos, a esses irmãos, Paulo estava preso na sua primeira prisão em Roma. Então essa é uma das cartas conhecidas como cartas da prisão. O apóstolo Paulo, alguns anos antes, havia mandado alguns missionários para essa região, e entre eles Epáfras, que foi o fundador desse trabalho, que fundou essa igreja, e agora, depois de a igreja fundada, do trabalho, tendo a sua continuidade natural, Epáfras volta a Roma e vai visitar Paulo e vai contar para Paulo algumas dificuldades que ele estava enfrentando, que aqueles irmãos, na verdade, que aquela igreja estava enfrentando. Havia ali alguns problemas teológicos, alguns problemas de ensino que aquela igreja estava enfrentando. Vários falsos mestres, falsos pregadores começaram a entrar nessa igreja, começaram a participar das reuniões comunitárias, porque essas reuniões eram feitas em pequenos grupos, nas casas das pessoas, e aí alguns desses falsos mestres, alguns desses falsos pregadores, começaram a frequentar essas reuniões e começaram a levar ali, então, falsos ensinos, falsos pensamentos, ideias erradas a respeito do evangelho que havia sido pregado, e isso estava causando muita confusão na cabeça dos crentes daquela igreja, daquela região. O que estava acontecendo ali, irmãos, alguns comentaristas dizem, para fazer um resumo, é que aqueles falsos mestres estavam pregando um sincretismo religioso, ou seja, a aceitação de várias outras ideias ou vários outros pensamentos que não estavam de acordo com o evangelho. Ou seja, algumas questões do judaísmo começaram a ser ensinadas, como a necessidade de se fazer circuncisão, como a necessidade de guardar alguns dias de festas especiais, e isso estava confundindo, porque a liberdade que o apóstolo Paulo tinha pregado, e que esses outros missionários haviam pregado, que esses outros pastores enviados por ele haviam pregado, isso era contra a liberdade que o evangelho que foi pregado anunciava. Então, era voltar a algumas questões judaizantes que não faziam bem para o entendimento da igreja. Assim também como alguns pensamentos gnósticos, como alguns pensamentos que incentivavam, por exemplo, cultos a anjos, e em detrimento, inclusive, da pessoa do Senhor Jesus. Então, eles inventavam cultos a anjos e faziam com que os crentes realmente ficassem confusos. Eles começaram a dizer que a fé em Cristo não era, apenas a fé em Cristo não era suficiente para a salvação, e que algumas outras coisas precisavam acontecer. Isso, então, criava, irmãos, muita confusão na cabeça dos crentes daquela época. Por isso, então, Paulo escreve essa carta, para que, no retorno de Epáfras, ele levasse essa carta fosse lida nas igrejas daquela região, fazendo correções, então, e trazendo esses irmãos ao verdadeiro entendimento do evangelho, fazendo um resgate
daquilo que era o verdadeiro evangelho. Então, combater essas falsas ideias, combater essas falsas doutrinas, era a intenção, uma das intenções de Paulo, quando ele escreveu essa carta. Meus irmãos, nos nossos dias atuais, por isso que Colossenses é tão atual para nós também vivemos dias muito parecidos com aqueles. Nós vivemos dias, irmãos, em que um apelo sincretista muito grande é feito através de algumas mensagens, através de algumas pregações, e isso tem invadido as igrejas evangélicas. Esse pensamento sincretista tem entrado na igreja e tem confundido um número muito grande de crentes, um número muito grande de pessoas que creem em Jesus, que são membros de igrejas cristãs, têm enfrentado dilemas terríveis. E aí têm ficado confusos e têm crido nessa falsa ideia de conciliar determinados pensamentos com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O número de pessoas, irmãos, em estado depressivo, nas várias designações que a depressão tem, salvo engano, são mais de 100 designações em que alguém pode se encontrar nesse estado. E o número de crentes nesse estado tem crescido muito. Pessoas que têm se frustrado com Deus e que têm se frustrado com a sua fé. E então dão ouvidos a esse pensamento sincretista, tentando conciliar outras ideias com o Evangelho. E uma das coisas que um pensamento sincretista mais faz é apelar para o nosso bem-estar pessoal. O nosso bem-estar pessoal. O falso Evangelho e esses pensamentos equivocados a respeito de Deus ensinam que nós precisamos sempre estar bem. O bem-estar, irmãos, é vendido em alguns púlpitos e tem sido algo que ao que os crentes têm dado muito ouvido, como se isso realmente fosse proveniente da Escritura, como se isso fosse proveniente da verdade do Evangelho. Tem se ensinado erroneamente que a partir do momento que eu creio no Senhor Jesus Cristo, todos os meus problemas, então, eles desaparecem, eles são resolvidos. Se você segue a Jesus, se você tem seguido a Jesus, então você precisa estar bem. Você precisa estar bem consigo mesmo. Você precisa sempre se sentir bem. E nesse contexto, nessa ideia, o pecado, então, ele é deixado de lado. Porque para eu me sentir bem comigo mesmo, eu tenho que esquecer essa ideia de pecado. Porque toda vez que eu penso em pecado, toda vez que eu reflito sobre pecado, eu vou naturalmente me sentir triste, eu vou me sentir constrangido, eu vou me sentir confrontado. A ideia do pecado, então, é tirada do Evangelho para que as pessoas se sintam bem. E aí também tudo que puder me ajudar nessa minha confusão mental, nessas minhas lutas internas, tudo que me ajudar para resolver os meus problemas, as minhas frustrações, então é bem-vindo. Todos nós, irmãos, temos dilemas na nossa vida. Todos nós temos questões que, por vezes, perturbam a nossa alma. E se nós não caminharmos de acordo com o que diz o Evangelho, se nós abrirmos o nosso coração para esse sincretismo, nós vamos começar a acreditar que o nosso bem-estar está acima de todas as coisas. Nós precisamos enfrentar, sim, os nossos dilemas e os nossos problemas de acordo com aquilo que a palavra diz. Mas nesse pensamento evangélico sincretista, irmãos, se aceita tudo o que pode, então, me fazer bem e me deixar tranquilo e não fazer com que eu me sinta mal. Então, tem se transformado a santa palavra de Deus e o santo evangelho do Senhor em pequenos trechos terapêuticos e subjetivos. A verdade do Evangelho tem sido transformada, tem sido tirada, pincelada ali, pequenos textos, então, terapêuticos, subjetivos, que têm a função de acalmar o coração e garantir essa esperança de uma vida sempre vitoriosa. E muitos crentes têm entrado nisso. As redes sociais mostram todos os dias lá uma série, né, de mensagens, de textos, de palavras de incentivo, que muitas vezes são contrárias ao Evangelho. A teologia do sabor de mel, então,
né, está sendo pregada aí e muitas vezes abraçada pelos crentes, né? A teologia do sabor de mel, né? Se eu tive na prova, você não me ajudou, quando eu estiver na bênção, né, você vai se arrepender. Eu vou estar lá no palco, né, e você vai ter que me aplaudir. Né? A teologia do sabor de mel, e por vezes se canta isso como se fosse uma verdade do Evangelho, quando esse pensamento e essa ideia é totalmente contrária ao Evangelho do Senhor Jesus. A teologia do sabor de mel transforma o Evangelho em algo extremamente egoísta, e individualista ao extremo. É um negócio muito estranho. Só a minha vida, só a minha vitória importa. Né? Deus existe, Deus está aí para promover a minha realização pessoal. E a teologia do sabor de mel está aí, se canta isso e se vive muitas vezes isso, se cria expectativas em cima desse tipo de coisa sincretista e equivocada. Isso então, irmãos, revela a pobreza do Evangelho na vida de muitos seguidores do Senhor Jesus. E revela também a pobreza do Evangelho em muitas igrejas. Crentes e igrejas fracos, confusos, extremamente carentes e levados por todo o vento de doutrina. Quando a gente olha as mídias sociais, tem gente que, né, já amanhece e já procura lá, então, alguma frase de efeito, alguma coisa para que a sua vida, o seu dia, possa ser, então, melhorado, para que o seu dia possa ficar animado. Então, irmãos, há muitos falsos mestres pregando esse tipo de coisa. Alguns pregadores bem famosos, né, inclusive, não estou falando para você ir, mas tem um deles que vai estar aqui em Manaus, esteve ou vai estar agora, né? Está cobrando R$50 a entrada, né? E um evangelho sincretista, equivocado, totalmente errado, que diz, por exemplo, que nós somos tão santos quanto Jesus, que não há diferença alguma entre nós e o Senhor Jesus em santidade. Que diz também, por exemplo, que nós somos o ponto fraco de Deus, né? Quando se trata de nós, então, Deus ali não sabe muito bem o que fazer. Né? Deus fica meio perdido quando se trata de nós. Que Jesus é sim o centro de todas as coisas, mas do coração de Jesus, nós somos o centro, e por isso Jesus vai sempre nos atender, e Ele vai resolver todos os dilemas da nossa alma, porque nós somos o centro do coração dEle. Irmãos, isso é extremamente preocupante, porque tem se tornado Deus num simples amuleto para satisfazer então esses nossos anseios. Um amuleto mágico, impessoal, um Deus totalmente manipulável. Irmãos, como então vencer essa questão tão sutil e tão fortemente expressa nos dias de hoje, e que às vezes é sim difícil de discernir? O texto de Colossenses, irmãos, vai nos direcionar a entender o que é o Evangelho, quem é o Senhor Jesus Cristo e como nós devemos absorvê-lo, absorvendo apenas aquilo que é realmente a verdade. O texto, o versículo 16, diz que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Então, irmãos, logo no começo do versículo, o apóstolo Paulo esclarece que a mensagem do Evangelho não é a respeito de nós. Nós não somos o centro da revelação de Deus. Nós não somos o centro do coração de Deus. A mensagem é a respeito do Senhor Jesus Cristo. A revelação do Evangelho, irmãos, é a respeito de Cristo. Nós vamos estudar, se Deus permitir, no próximo trimestre, a partir de janeiro, vendo como Deus prepara toda a vinda do Senhor Jesus Cristo. Como Deus revela o seu plano redentor para nós, a humanidade, tão carentes da redenção, perdidos nos nossos pecados. Como Deus preparou tudo desde o início. E eu tenho certeza, irmãos, se Deus nos permitir chegar até lá, que nós vamos crescer muito na graça e no conhecimento do Senhor. Porque a Bíblia revela o Senhor Jesus Cristo, é a respeito dele que a Bíblia foi escrita, por causa dele. A mensagem a respeito de Cristo
não é a respeito de nós, não é a respeito dos homens, mas é a respeito de Cristo e do plano redentor de Deus para todos nós. E por que que esse plano de resgate existe, irmãos? Por causa do pecado. Porque o pecado entrou na história dos homens. Porque o pecado entrou na vida de Adão e Eva e depois dele na vida de todos os homens, chegando até nós. E por causa dessa situação do pecado, que afetou todo o cosmos, afetou a vida dos homens, afetou a natureza, afetou todo o universo, é por causa disso, então, que nós precisamos desse resgate. Então, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus revelando as verdades universais a respeito dele mesmo, a respeito de nós, os homens, e a respeito da história da redenção. Jesus é o centro desse plano de redenção das nossas almas. Então, se nós quisermos seguir verdadeiramente a Jesus, se nós quisermos fugir desse evangelho sincretista, enganoso, que promete tranquilidade, que promete paz de espírito, mas que na verdade, porque é um engano, vai promover o inverso, vai promover em nós tristeza profunda, vai promover em nós uma decepção que não deveria acontecer. Se nós quisermos fugir de tudo isso, nós precisamos então conhecer a revelação de Deus, que é a respeito do Senhor Jesus Cristo. E uma hora que nós conhecemos a revelação de Deus, que nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, aí sim, irmãos, nós vamos aprender a viver de uma forma boa e agradável ao Senhor. A mensagem do Evangelho é a respeito, então, do Senhor Jesus Cristo. E no livro de Colossenses, mesmo no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar, então, quem é esse Jesus? Quem é Ele e por que que nós podemos e devemos crer nele? Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15, falando a respeito de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha Ele o primeiro lugar. Jesus Cristo é Deus. E na época de Paulo, os falsos mestres diziam que não, que Ele não era Deus, que Ele era como um anjo do Senhor, que Ele era um grande profeta, mas Ele não poderia ser Deus. Mas Paulo afirma que esse Jesus é Deus. E isso, irmãos, modifica tudo na nossa vida. Porque se Ele é Deus, se Ele é antes de todas as coisas, se todas as coisas foram criadas por Ele, e nele tudo subsiste, a nossa vida também vai subsistir em Jesus. Ela só será uma vida verdadeiramente prazerosa, ela só será uma vida com significado, se ela for vivida em Jesus. Então, Ele é o centro da nossa vida. Jesus é o centro do nosso pensamento. Jesus é o centro do nosso coração. E tudo o que Ele disse, e tudo que foi escrito a respeito dEle na Escritura, precisa então ser conhecido por nós. Precisa ser verdadeiramente aprendido por nós, para que nós sejamos seguidores fiéis e verdadeiros e autênticos do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também fala sobre a obra de Deus em Jesus, versículos 13 e 14. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. 19 e 20. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então esse Jesus, ele é Deus, e esse mesmo Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, e aí sim, irmãos, trazer solução para todos os problemas e as aflições da nossa alma, perdoando os nossos pecados. O nosso grande problema, a nossa grande necessidade, irmãos, é ter em Jesus o perdão dos nossos pecados. Não adianta Jesus resolver a minha situação financeira, não adianta Jesus resolver a minha situação de saúde, se Ele quisesse fazer, se eu não creio verdadeiramente nele. Se o problema dos meus pecados não foi resolvido, se eu não recebi a salvação, se eu não fui reconciliado com Deus através do sangue de Cristo, nenhum dos meus problemas pode ser comparado ao problema do meu pecado e do perdão que eu preciso e que as pessoas precisam no mundo de Deus. Paulo também vai falar sobre nós, versículos 21 a 23. A vós também, sobre nós, irmãos, falando sobre nós, a vós também, que no passado erais estrangeiros, débeis, que erais totalmente desprezíveis, vocês não tinham o que fazer, vocês não tinham nada para oferecer, vocês eram inimigos no entendimento, por causa das vossas obras más. Agora Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dEle. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então o apóstolo Paulo fala sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem Ele é, a plenitude de Deus está nele, Ele era antes de todas as coisas, e nele tudo existe. Paulo fala sobre a obra desse Jesus, Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, e o efeito disso sobre nós, uma hora que nós cremos, quando somos chamados ao entendimento do Evangelho, irmãos, nós deixamos de ser inimigos de Deus, passamos a ser amados, passamos a ser chamados de filhos. E a obra de Cristo, a palavra de Cristo vai nos apresentar santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante do Senhor. Mas para isso, precisamos permanecer na fé, fundamentados, e firmes, sem nos afastar da esperança do Evangelho que nós ouvimos. Paulo vai dizer também, irmãos, que essas ideias a respeito essas ideias equivocadas, essas ideias sincretistas a respeito do Evangelho, elas são pobres, porque ele diz que a mensagem de Cristo a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza. Então a mensagem de Cristo é rica. Vejam, irmãos, quantas coisas nós temos aqui a aprender, quantas coisas nós temos a estudar nesses poucos versículos. Quantas coisas aqui, se aplicadas à nossa vida, mudarão a nossa realidade diante de Deus. E por que nós vamos abandonar? Por que nós vamos abandonar a riqueza da glória do Senhor para trocá-la por rudimentos fracos, débeis, frágeis, rudimentos desse mundo? Paulo afirma, queridos, vocês não podem trocar aquilo que é precioso da palavra de Deus por rudimentos fracos, débeis, inúteis desse mundo. Capítulo 2, versículo 8, tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, não o Espírito de Deus. Espíritos elementares do mundo, que são do diabo, e não de acordo com Cristo. Irmãos, então, toda e qualquer tentativa de conciliar falsas ideias e falsos pensamentos com o Evangelho, não é de Deus, é do mundo. Como eu posso tentar conciliar o Evangelho, por exemplo, com ideias e filosofias que são claramente contra o Evangelho? Como eu posso tentar conciliar o Evangelho, por exemplo, com uma ideia de aborto?
E tem muita gente dentro das igrejas tentando fazer isso, trazendo os rudimentos do mundo, fracos, débeis, inúteis, para tentar conciliar com o Evangelho. Como eu posso conciliar a revelação de Deus com uma união homossexual que a Bíblia condena? Não há como conciliar essas ideias, não há como conciliar esses pensamentos. Como eu posso tentar conciliar a Escritura, a ideologia de gênero, que tem como fundamento destruir os aspectos de masculinidade e feminilidade que Deus tão perfeitamente criou? Essas ideias e esses pensamentos, eles não podem, irmãos, ser conciliados com o Evangelho. Por conta disso, nós temos sido, então, irmãos, chamados de pessoas arrogantes, né, intolerantes e que estão ofendendo o mundo. Eu não sei se esses crentes leram os textos bíblicos que dizem que o mundo é inimigo da fé. E que por causa da proclamação do Evangelho, sim, nós seremos inimigos do mundo. Toda vez que nós pregarmos o Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, nós teremos do mundo, uma reação negativa, odiosa contra a igreja do Senhor. E isso só tende a crescer. Nós não podemos, irmãos, nos afastar absolutamente do verdadeiro Evangelho, do genuíno Evangelho. O Evangelho é a respeito do Senhor Jesus Cristo e não de nós. O Evangelho é rico, o Evangelho é precioso, irmãos. O Evangelho é maravilhoso. A Bíblia precisa, irmãos, ser estudada. A Bíblia precisa ser aplicada, a Bíblia precisa ser compreendida. Nós precisamos ser convencidos pelo Espírito de Deus das verdades do Evangelho. E somente o estudo dedicado da palavra de Deus é que pode suprir todas as nossas dúvidas e as necessidades da nossa alma. Irmãos, a Bíblia não é um livro de autoajuda. Ela não é um livro de autoajuda. Ela é instrumento de transformação de vidas. A Bíblia não é um livro de autoajuda. Nós não somos o centro do coração de Deus. A Bíblia é ajuda do alto para nós. Revelação de Deus para nós, que nos faz compreender quem nós somos e como nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é um livro maravilhoso, irmãos. A Bíblia é um livro lindo, rico, precioso, que traz, sim, que sacia a sede e a fome da nossa alma. Mas ela precisa ser estudada, a Bíblia precisa ser amada, a Bíblia precisa ser desejada por nós. Nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra, porque ela é instrumento de transformação. E todas as vezes, irmãos, que nós nos rebelamos contra a palavra de Deus, nós corremos sérios riscos de sermos entregues a nós mesmos. Nada mais terrível, irmãos, do que sermos entregues às nossas próprias ideias, aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios pensamentos. Isso é castigo de Deus, quando Deus deixa que nós nos entreguemos à nossa própria vontade, à nossa própria ideia a respeito dele, equivocada. Mas a Escritura e a dedicação à Escritura vai transformar tudo isso em nós. Como é que nós devemos fazer, então, irmãos? Nós devemos desenvolver um projeto na nossa vida, começando pela oração. Começando pela oração. Eu já ouvi de muitos crentes, muitos jovens, inclusive, eu não consigo orar, pastor, eu não tenho vontade nenhuma de orar, eu não consigo orar, o que é que eu faço? Ore assim mesmo. Ore sem vontade. Comece sem vontade. Mas comece a falar com Deus. Fale com Deus. Confesse para Deus os seus pecados. Fale com Deus. E quando você buscá-lo em oração, Ele virá também em seu socorro. E orando, irmãos, e na dependência do Espírito, nós conseguiremos então ler a Bíblia, porque outra coisa que se ouve muito, eu não consigo entender, eu não consigo ler, eu não tenho vontade de ler. Leia sem vontade, vá para a Escritura, não dê ouvidos à sua vontade, ao seu querer, vá para o joelho,
vá para a leitura da palavra e o Espírito Santo de Deus vai fazer com que você passe a ter desejo. Clame a Deus, rogue por Ele. Irmão, sempre é assim, na verdade. Nós temos que rogar a Deus todos os dias, porque o nosso coração quer fugir da Escritura, porque a Escritura nos constrange, ela nos confronta. Então nós precisamos, em oração, buscar a Deus, clamar a Ele, e o Espírito nos conduzirá, irmãos, a esse ânimo de ler que nós tanto precisamos. E o mesmo Espírito, irmãos, explica, ensina, convence e nos encoraja à mudança. Nós precisamos, irmãos, ser tomados pela palavra. Nós precisamos ser inundados pela palavra. Nós precisamos nos imergir na palavra do Senhor. Nós precisamos conhecê-la, nós precisamos tê-la memorizada em nosso coração. Nós precisamos desse controle que a palavra faz da nossa vida. Nós precisamos limitar, irmãos, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos anseios, àquilo que a palavra de Deus diz. Se aprovado for pelo Senhor, então nós podemos fazer. Se há alguma dúvida quanto à aprovação de Deus, então nós já temos que refletir e abandonar esses caminhos, abandonar essas ideias. Nós precisamos ser direcionados, irmãos, pela palavra do Senhor. E às vezes a palavra, sim, ela é dura conosco. Jesus, uma vez pregando e ensinando, ele escandalizou algumas pessoas. E elas, por não compreenderem o que ele estava dizendo, começaram a abandoná-lo, inclusive seus próprios discípulos. Jesus vira então para os 12 e diz para eles: vocês também querem ir embora? Vocês também querem me abandonar? Essa é a hora. Vocês também não vão mais me seguir? E um dos discípulos, irmãos, vira para Jesus e diz: Senhor, para onde nós iremos? Para onde? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então é com esse mesmo espírito, irmãos, que nós temos que ir à Escritura, que nós temos que botar o nosso joelho no chão, sabendo: Senhor, só Tu tens as palavras da vida eterna. Nós precisamos organizar, irmãos, a nossa rotina. Uma das coisas também que se diz muito é: eu não tenho tempo, na minha agenda não dá, eu não tenho conseguido tempo para ler a Bíblia, para fazer os devocionais em casa, com a minha família. Organize a sua rotina, organize o seu tempo, de uma maneira que você tenha um tempo bom, no mínimo 30 minutos, um bom tempo e um tempo de qualidade, em que você esteja realmente desligado de todas as outras coisas, para ler a palavra do Senhor, para meditar na palavra do Senhor, você sozinho e depois com a sua família. Irmãos, há tantos livros que são escolhidos a dedo na nossa livraria. Você pode adquirir esses livros e ter tempo para estudá-los, tempo para lê-los. São materiais de excelência que ajudam no nosso crescimento espiritual. Todo domingo aqui são divulgados esses livros, esses materiais, que você pode investir neles para aprender. Teologia não é privilégio de alguns, irmãos, mas é sabedoria de Deus para todos. Se você precisa de sabedoria, clame ao Senhor e vá para a Escritura, porque é daqui que toda a sabedoria virá. Tudo que nós precisamos para a nossa vida, irmãos, está na palavra do Senhor. E se nós assim fizermos, queridos, se nós nos dedicarmos ao Senhor, se nós entendermos que a mensagem do Evangelho é a respeito de Cristo e não de nós, que ela é rica, que ela é preciosa e que ela preenche a nossa vida, que ela dá sentido à nossa existência e que pela palavra nós conseguiremos fugir dos nossos vícios, dos nossos pecados, dos anseios da nossa alma que às vezes tentam nos levar para longe do Senhor. Se assim nós fizermos, irmãos, o versículo 16 continua: nós estaremos então prontos a ensinar. Esse é o desejo do apóstolo Paulo. Que uma vez conhecedores da palavra, uma vez amando a palavra de Deus, uma vez entendendo o que é o Evangelho, nós estejamos prontos, irmãos, e capazes de ensinar e aconselhar uns aos outros. Como nós precisamos, irmãos, de homens e mulheres sábios na igreja.
Como nós precisamos de homens e mulheres que sejam referência para os adolescentes e para os jovens. Como nós precisamos, irmãos, de casais, de homens e mulheres casados, que levem todos esses ensinamentos a sério, e que tenham na sua vida, sim, uma vida redimida em casa, para que novos casais possam também se espelhar neles. Irmãos, é o sonho do apóstolo Paulo e é a vontade de Deus que todos nós estejamos prontos para ensinar e para nos aconselhar. Essa talvez não seja a realidade de muitos lares. O que fazer então? Hoje, irmãos, tomar a decisão de encher a nossa casa da palavra de Deus, de organizar a nossa rotina em família, para que consigamos ter um tempo juntos de meditação na palavra de Deus. Irmãos, os apelos do mundo são muitos, os ataques do mundo são muitos, são enormes, incontáveis. Nossos filhos, irmãos, estão todos os dias lançados no mar de lama. As redes sociais são terríveis, o acesso à internet tem promovido muitas coisas ruins. Tem o seu lado bom também, mas tem um lado muito negativo. E se nós não tomarmos conta dos nossos filhos, nós corremos o risco de perdê-los, de eles se afastarem do Senhor. Conversava hoje de manhã com uma irmã que me dizia que determinada, ou falando de outra irmã, outra crente, a quem ela estava aconselhando, que a mãe não tinha tempo com a sua filha, nem para ler a escritura, nem para meditar, nem para ensinar, deixava sempre na mão da babá. E a menina frequentando uma escola de um bom nível, então, e ela pegou, pré-adolescente, pegou o celular da filha, e o que ela viu no celular foi o convite de outras coleguinhas para namorar. Meninas. E ela ficou escandalizada, assustada, desesperada. O que eu faço? Venha para a Escritura. Venha para a Escritura. Traga seus filhos para ler e para meditar na palavra do Senhor. Compre livros para os seus filhos. Leia esses livros com ele e depois conversem sobre o que eles aprenderam, sobre aquilo que mais chamou a atenção deles. Irmãos, nós temos que investir e nós temos que inverter essa correria maluca que a gente vive, quebrando esse paradigma e tendo tempo, nós, de qualidade com Deus e também com a nossa família, ensinando e aconselhando uns aos outros, ensinando e aconselhando mutuamente. E o resultado disso também, irmãos, será que nós cantaremos ao Senhor, que nós louvaremos ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, que da nossa boca sairá apenas aquilo que honra e glorifica o nome do Senhor, que exalta o nome do Senhor. Nós aprenderemos a discernir músicas que não são louvor ao Senhor, que são louvor a nós mesmos, louvor ao próprio homem, e nós deixaremos com tranquilidade de cantar essas coisas e passaremos a cantar a palavra do Senhor, passaremos a cantar com o Senhor. Eu lembro que quando eu visitava meus avós, todo dia de manhã, antes do café, pegava o cantor cristão, ia lá para a varanda e começava a cantar vários hinos. Eu já tentei fazer algumas vezes com as crianças, não conhecem muito os hinos, né? Essa geração não conhece muito hino, mas a gente canta e eles vão aprendendo, né? Mas todo dia de manhã, antes do café, nós íamos cantar. Começava a cantar, depois o vovô dava uma palavra e orava, e só depois, então, a gente podia tomar café. Quando houver oportunidade, faça isso na sua casa. Faça isso. Se você não tem cantor, baixe o aplicativo, está tudo agora no celular. Ou então escolha músicas para cantar com seus filhos. Às vezes dá para fazer, irmãos, durante a semana talvez não dá, mas dá para fazer no sábado, dá para fazer no domingo. Em vez de dormir um pouco mais, reúna sua família em torno do Senhor, e leia a palavra do Senhor, e cantem e louvem ao Senhor. Nós aprenderemos com isso, irmãos, também a ter um coração grato, por saber que o nosso Deus cuida de nós sempre.
por saber que Ele, por graça e misericórdia, ainda hoje se revela a nós através da palavra. Que ainda hoje Ele traz tranquilidade e calma ao nosso coração e à nossa dor. Nós ouvimos aqui o pastor falando sobre o Tônio, e quantos outros irmãos passam por momentos tão difíceis assim, de sofrimento, de dor, de uma doença que parece que não vai embora e vai destruir a pessoa ali viva. E muitas vezes quando você conversa com esses irmãos, eles estão com a fé no nível altíssimo, e louvam ao Senhor, estão prontos para partir, mas nós temos que estar prontos para partir a qualquer momento. E como estaremos prontos? Se nos dedicarmos à palavra de Deus, se nos dedicarmos à Escritura, se nos dedicarmos a conhecer a Cristo através da palavra, porque a palavra é a respeito dela, e é rica, é preciosa, a maior herança e melhor herança, irmãos, que nós podemos deixar para os nossos filhos, é ensiná-los a amar a palavra de Deus, como nós amamos. Nós temos, irmãos, grandes desafios, nós temos grandes decisões a serem tomadas, mas devemos tomá-las agora. Não dá para deixar para amanhã, não dá para deixar para depois. Nós precisamos tomar essas decisões agora, de entregar a nossa vida realmente ao Senhor, o nosso tempo ao Senhor, a nossa dedicação ao Senhor. E todas essas verdades contidas na palavra do Senhor farão parte, então, da nossa vida. Nós experimentaremos e nós contaremos aos outros do que o Senhor tem feito por nós. Nunca é tarde, queridos, para começar. Nós só não podemos adiar. Que o Senhor, também por graça e misericórdia, nos dê a coragem, irmãos, de tomarmos as decisões que nós precisamos, de nos dedicarmos à palavra do Senhor e de ensinarmos os nossos filhos também a isso, de termos sempre uma resposta pronta aos nossos parentes que não conhecem ao Senhor, aos nossos vizinhos, e que eles percebam que todas as nossas decisões e que tudo que nós fazemos pautado na palavra do Senhor. E eles aprenderão a temer também ao Senhor. Quando nós dissermos não, diremos não pela palavra do Senhor. Quando nós dissermos sim, diremos sim pela palavra do Senhor. E esse é um testemunho gigantesco. É um testemunho que Deus vai usar, poderoso, para trazer outros ao conhecimento do Evangelho. A palavra é a respeito de Jesus, e Ele quer se revelar a nós. Vamos orar. Deus querido, nós clamamos a Ti, e primeiramente confessamos, Deus, que talvez não estejamos seguindo e obedecendo a Tua palavra como nós deveríamos. Nós temos tempo para tantas coisas e fazemos tantos planos. Queremos ter uma vida tranquila, queremos poder viajar, queremos poder comer bem, beber bem, e não há nada de errado nisso. O problema, Senhor, é quando essas coisas acontecem em detrimento da nossa entrega à Tua palavra. O problema é quando nós não cultivamos uma vida durante a semana, uma vida de adoração e de imersão na palavra, e de leitura e de meditação na Tua palavra. Senhor, não há nada mais precioso para o nosso coração, não há nada que supra a nossa alma, além da Tua palavra. O apóstolo Paulo disse que a mensagem a respeito de Cristo, ela possa completar, ela possa suprir todas as necessidades de vocês. Então as nossas necessidades serão preenchidas, uma vez que nós nos dediquemos ao estudo sincero e profundo da Tua palavra. Senhor, nós clamamos que Tu toques no coração dos crentes aqui que ainda não são frequentadores, não são assíduos na escola bíblica, que venham, Senhor, que decidam, que tomem essa decisão corajosa de dedicar o domingo pela manhã com suas famílias ao Senhor.
Deus, tem misericórdia de nós, porque nosso coração é muito vacilante. Às vezes nós tomamos uma decisão e não conseguimos mantê-la. Então tem misericórdia de nós também, para que sejamos firmes, para que sejamos fiéis, ó Deus, nas decisões que tomarmos. E que a Tua graça, e que a Tua misericórdia, e que o Teu poder tomem conta de toda a nossa vida. Tomem conta de todo o nosso ser. E que aqueles que hoje sofrem, ó Deus, possam ser consolados pela Tua palavra. Que aqueles que estão sem esperança, encontrem essa esperança no Senhor, na Tua palavra. Deus, nós só seremos crentes espirituais se nos dedicarmos ao estudo da palavra. O mover do Espírito, ele sempre vem pela palavra. Não é um vento qualquer, não é se esse chão tremer, não, Senhor. O Espírito tomará conta de nós e da nossa vida e fará um avivamento se nós nos dedicarmos à Tua palavra. Nos ajuda em tudo, Senhor. Nós louvamos o Teu nome porque a temos e porque sabemos que o Senhor fala conosco através dela. Toma conta da nossa vida, do nosso coração, em nome de Jesus. Amém.